coisas que Jesus falou. No ano passado nós tratamos coisas que Jesus não disse e que a gente coloca na Bíblia. Dessa vez nós queremos cuidar, porque existe uma tendência de, às vezes, colocar na Bíblia o que ele não falou e tirar aquilo que ele disse e achar que não está. Então nós estamos trabalhando nesse mês algumas coisas que estão lá assim que Jesus falou. Insiste que uma hora dá certo. Persistir, acreditar, esperar no Senhor. Pessoas que procuram levar uma vida com Cristo certamente já sentiram. Se sentiram impotentes, abandonados diante da situação de dor, angústia, de luto ou de enfermidade. Nesses momentos, diante do silêncio de Deus, parece que Ele não responde, vem a pergunta: por que Deus não atende as minhas orações? Nossa atual série, justamente esse tema agora, insiste que uma hora vai dar certo, quer nos ajudar a entender algumas coisas, mas também a perseverarmos. E a nossa reflexão hoje à noite, ela se baseia sobre a parábola de Lucas 18, versículo 1 a 8, onde nos é apresentado uma palavra de Jesus, mas eu me inspiro também um pouquinho sobre o autor Ricardo Barbosa de Souza. Ele, num livro chamado Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, no capítulo 2 ele trata essa parábola. Nós conhecemos, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é um versículo bíblico, está escrito na Bíblia. Mas parece que às vezes a noite passou no choro e a alegria não veio. Então ele faz uma paráfrase, ele faz, na verdade, ele pega esse tema baseado nesse versículo. Quando a alegria não vem pela manhã. Quando parece que a dor, a tentação, a provação, a angústia continua. Nós queremos ler essa parábola, então, de Lucas 18, e eu me inspirei em cima de algumas ideias desse autor, pastor presbiteriano, Ricardo Barbosa de Souza. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre dever orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, eu vou julgar a sua causa, para não suceder que por fim ela venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Interessante essa parábola. Assim, no primeiro instante, ela não parece tão simples de entender, mas nós vamos caminhar em torno desse texto e esperamos que até o fim Deus possa nos falar algo através dessa parábola. E a palavra parábola significa lado a lado. Quando Jesus conta essas pequenas histórias, ele diz: ao lado dessa pequena história tem uma verdade do reino, uma verdade divina. Na apresentação do livro do Ricardo Barbosa de Souza, lá no prefácio, ele começa assim: eu concluí esse livro em setembro de 2020. Uma semana após ter completado um ano que o meu filho mais velho, Tiago, de 41 anos, havia sido diagnosticado com câncer no esôfago. As meditações, a reflexão sobre as parábolas de Jesus em torno da oração tinham sido importantes, me ajudaram a compreender melhor o sentido da fé e da oração no ensino de Jesus.
e me estimularam a prosseguir orando por meu filho e clamando por sua cura. Isso foi em setembro. No dia 10 de outubro, Tiago foi internado na UTI. E 27 dias depois, no dia 7 de novembro, nosso filho Tiago faleceu. Durante 14 meses, toda a família, igreja, centenas de amigos, oramos pela cura do nosso filho Tiago. Até as últimas horas da sua vida, nutrimos a esperança de que Deus iria intervir com seu poder e misericórdia, mas isso não aconteceu. Que dilema. Nós já ouvimos a parábola, eu reconto. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem sequer respeitava pessoas. Havia uma viúva. Essa viúva tinha uma causa e era legítima. Ela começa a buscar esse juiz na corte para que ele atendesse a causa dela e fizesse justiça para ela. Mas ele não se importava com essa senhorinha. Aconteceu que em algum momento ele diz: eu vou atendê-la, porque se eu não atender ela, ela é capaz de molestar-me. A palavra molestar aqui no grego significa ela vai me deixar um olho roxo, ela é capaz de trazer um sarrafo, um taco de beisebol, e ela é capaz de me dar uma surra, ou trazer alguém. Então, antes que isso aconteça, o juiz disse: vamos garantir. Ela importunou, ela realmente insistiu, e aí o juiz julgou. E aí Jesus diz: olha, se um juiz mau é capaz de fazer justiça por alguém que importuna, quanto mais Deus, que é bom, um justo do juiz, não fará justiça para todos aqueles que clamam dia e noite. Bom, ele começa falando aos discípulos sobre orar, dever orar sempre e jamais esmorecer. Daí ele conta essa parábola. O que é essa questão de dever orar sempre? São expressões que certamente causam uma reação negativa. Jesus está querendo dizer a cada um de vocês: orem sempre. O que ele falou? Orem sempre. Não orem sempre. Ele diz: vocês devem orar sempre. Poxa, quando alguém diz: olha, você deve fazer isso, a gente não gosta muito não, porque a gente acha que orar é um privilégio, é uma coisa light, nós estamos de bem com a vida, bem com Deus, nós falamos com Ele quando pedalamos, nós falamos com Ele quando subimos a montanha, quando eu caminho de manhã cedo na praia. Isso é legal, a gente tem que estar de boa na lagoa, tem que estar tranquilo para falar com Deus. Errado. Jesus está querendo dizer: você deve orar sempre. Só que isso cai de uma maneira indigesta, seja naquela época, muito mais hoje. Porque qualquer obrigatoriedade gera uma reação negativa em nós. Nós vivemos na era do pós-dever. Também a espiritualidade, louvor, oração, ir para o culto, palavra, obediência, precisam ser uma expressão de um relacionamento íntimo e tranquilo. Eu vou para o culto quando eu estou de bem, eu não vou para o culto quando eu não estou legal. Eu preciso estar de bem com Deus e com tudo, então eu vou, senão não faz sentido. Eu cansei de ouvir essas frases. Não, você deve orar, buscar intimidade com Deus e caminhar com Ele, mesmo quando as coisas estão ruins. A parábola não é sobre o prazer da oração, mas é sobre o dever orar, como lugar de luta espiritual por justiça, por aquilo que é certo diante de Deus e de pessoas. Por isso, oração não é um protocolo automático de a gente agradecer, de pedir a Deus, de pedir proteção pela viagem, abençoar a comida, cuidar dos filhos. Isso é legal, mas essa eu diria, só uma porta de entrada da oração. Jesus nos ensina que a oração é um caminho até o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça no sentido daquilo que é correto.
Busque a Deus e aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é bom no casamento, para os seus filhos, bom no trabalho, bom para a sociedade, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Orem e busquem o reino de Deus. Também na oração do Pai Nosso, a primeira petição, Pai Nosso que estás nos céus. Aliás, a primeira, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E ele termina com a conclusão, pois teu é o reino, o poder e a glória. Orar está diretamente aqui ligado ao reino, esse jeito diferente de Deus reinar no mundo, no coração humano, reinar numa família, reinar numa sociedade, onde Deus reina, reino de Deus acontece, seja na igreja, na escola, seja na nossa família e seja dentro de mim também. Se Jesus reina em mim, aqui dentro acontece reino de Deus. O filósofo coreano que reside na Alemanha, ele escreveu um livro, Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han é o nome desse filósofo coreano. E ele diz o seguinte: nós vivemos numa sociedade que não é mais estruturada pela disciplina, mas pelo desempenho, na qual as pessoas não se chamam mais sujeitos a partir da obediência, mas sujeitos do desempenho e da produção. Interessante. Na minha infância, quando o pai nos levava para almoçar na casa de visitar alguém, ou fazer um lanche, um restaurante, o pai dizia: senta aqui, tu senta lá, tu senta cá, tu senta aqui e pronto. Então traz uma porção de frita, um arroz e, sei lá, e um bife para cada um. O pai determinava tudo, a gente só obedecia. Assim era com o pastor, assim era com o professor. Hoje, conforme Mário Sérgio Cortella, o pai e a mãe pegam o nenê de 5 anos. Filhinho, você quer almoçar o quê? Eu quero batata frita. Onde você quer almoçar? No Mac. Aonde você quer sentar? Eu não quero sentar aqui, eu quero sentar lá, né? E aí vai, né? Desculpe, estou exagerando um pouquinho. Mas é impressionante cada cena que a gente vê. Parece que a criança diz o que a mãe deve comprar no mercado. Não estou generalizando. Mas há uma tendência tão grande hoje de que as coisas invertem. Mas isso não é só das crianças, não. Isso acontece também. A moçada hoje troca de emprego em 2 toques. Por quê? Porque não querem mais obedecer, não querem mais se sujeitar, não querem mais ouvir o que o professor tem a dizer, o que o patrão tem a dizer. E eles querem ser bons não mais via obediência, mas eles se tornam bons, sabe quando? Quando eles são bons em alguma coisa. Se eles são bons no computador, então eles têm sucesso. Então eles são produtivos. Então, a partir daquela área de competência, eles se tornam bons. Então, na verdade, não é mais a partir de uma regra, de uma obediência, mas é a partir do desempenho e do sucesso, da produção. Eu acho que o cara está certo. Eu não estou dizendo que antigamente era tudo certo e hoje está tudo errado. Eu acho que uma boa mistura seria o ideal. A gente tem que valorizar a competência, mas quando pessoas não se submetem mais a ninguém, nem ao pai, nem à mãe, nem um avô, nem uma avó, aquilo que Deus diz, aquilo que o patrão afirma, e resiste um pouco, e vai melhorar, aliado ao desempenho e produção, dificilmente alguém vai alcançar o sucesso. Parece que na oração, nós também, nas coisas espirituais, a cristandade também absorveu em boa medida esse padrão de funcionamento. Pastores têm que ser queridos, as lideranças têm que ser tranquilas, você tem que ser quase mais um palhaço para lidar com as crianças, tem que ser entretenimento, ninguém pode dizer nada, senão magoa, machuca. Então tudo precisa ser um verdadeiro malabarismo para manter as crianças na escola, manter o foco, a aprendizagem, porque senão cansa. E parece que a gente quer na igreja a mesma coisa.
E Jesus está dizendo nessa parábola: oração não é melzinho e mamão. Não é isso não. Oração é trabalho árduo. Orar é conectar com a missão do reino de Deus. Para Calvino, para usufruir dos tesouros do céu, é necessário o exercício da fé e da oração. Crer, confiar, esperar em Deus e orar sobre isso. É necessário nos voltarmos para Cristo com uma fé viva e uma busca na oração, com toda a expectativa, receber da abundância com Cristo, como Cristo supre as nossas necessidades. Orar pelo reino e aquilo que o reino tem a nos oferecer. E não é que Deus não vá nos atender, mas Ele diz: busque primeiro o reino de Deus, primeiro a sua justiça, primeiro aquilo que é correto, aquilo que é certo, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus tem prazer em nos amar e cuidar, mas essa palavra de Jesus, de Mateus 6:33, ela nos coloca no centro nervoso da nossa fé, o reino de Deus, e as outras coisas vão ser consequência. Na parábola nós temos dois personagens, uma viúva e um juiz do mal. A viúva, ao lado de um órfão, representa certamente a pessoa mais vulnerável daquela época. A viúva, ela se colocou sozinha diante do juiz. Por quê? Porque ela não tinha mais marido. Não havia INSS, não havia aposentadoria, a mulher não tinha herança, ela não tinha nada e não tinha ninguém. E se ela foi sozinha ao juiz, é porque ela também não tinha filho homem, ela também não tinha irmão. Então, já que ela não tinha uma figura masculina que naquela época poderia entrar em defesa diante de um juiz macho, essa mulher, ela foi insistente. Ela quebrou todas as regras, ela quebrou todo o medo, ela quebrou todos os limites. E ela foi sozinha para a corte e começou a importunar. E o que essa mulher buscava? Ela buscava alguma vantagem? Ela buscava alguma herança a mais? Não, ela simplesmente buscava justiça. Aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é transparente, aquilo que deve, assim como deve ser. Na outra ponta nós temos um juiz, infelizmente do mal. Ele é corrupto, desumano, ele próprio afirma: eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. O temor a Deus era uma condição para um juiz em Israel. Um juiz em Israel era um representante da justiça divina, como hoje também deveria ser. A justiça era para ser cega, ou a balança, para fazer as coisas corretas, para que todo mundo saia bem. Mas não foi assim. Ele não temia a Deus e não estava nem aí para ninguém. Porém, esse juiz não teme a Deus, nem respeita ninguém, muito menos os mais fracos, e uma viúva ainda mais, ele tripudiava sobre ela. Mas realmente, aqui nós temos um dilema entre a injustiça e a necessidade. Eu queria que você pensasse um pouco, essa não é a essência muitas vezes das nossas crises, onde parece que alguém abusa, tem uma injustiça, e por outro lado a nossa vulnerabilidade, nossa fraqueza. A gente tanto precisa de um aumento, precisaria de um salário melhor, precisaria de uma oportunidade melhor, precisaria estudar, mas tem a família, tem a esposa, tem os filhos. Então isso parece meio
cruel, você é vulnerável, mas parece que a sociedade também não te dá muita oportunidade. Aí você tenta, você estuda 1 ano e percebe que não dá para conciliar. Então, aqui tem uma angústia que se estabelece dentro da alma. Você tem o seu casamento, onde parece que você traz com a colherinha e a outra parte leva com a pá embora. É difícil. Você economiza, anota tudo e a outra parte gasta como se tudo só fosse festa. Você tem a educação onde de um lado você tenta fazer tudo certo e a outra parte diz, vai lá, fala com a tua mãe, fala com o teu pai, deixa para lá, é só uma criança. E aí você entra num dilema entre o injusto e a vulnerabilidade. É esse o dilema que nos é apresentado aqui. Tem 2 lições aqui em torno do reino, a partir dessa parábola: a oração como luta espiritual. Dever orar sempre sem esmorecer. Uma inofensiva viúva sendo privada de uma vida digna por conta do abuso de poder e maldade de um juiz. Essa é a luta. Aqui estamos diante de nós o dilema, sim, o dilema do mundo injusto e abusado. Existem lutas do nosso dia a dia que são realidades de um mundo decaído de Deus, resultado das nossas próprias escolhas e condição humana, mas às vezes também das escolhas alheias. Fato é, existe uma luta enorme em torno da minha vida e da sua vida, da nossa existência. Existem certas lutas onde as palavras já não resolvem mais, onde insistir não faz mais o menor sentido. Existem lutas onde o próprio mal, o diabo, encarnou. Isso também pode nos afetar. Eu sempre tive uma grande angústia quando eu leio o Evangelho de João e chego lá no versículo 13, quando Jesus estava lá com os 12 naquela noite da quinta-feira da paixão, onde ele pega o pão, onde ele dá o cálice e diz, esse é meu corpo dado derramado, esse é meu sangue derramado por vocês. E ele serve os discípulos, naquele contexto de intimidade, onde ele diz que ele ia dar a sua vida. Naquela noite, tendo o diabo colocado no coração de Judas. Isso me angustia. Que às vezes no contexto mais sagrado de um casamento, de uma família, de uma sociedade, um ambiente tão aparentemente importante, o diabo é capaz de colocar no coração do ser humano coisas terríveis. Há uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. Se você não acredita isso, realmente é uma escolha. Mas eu diria, basta ligar a TV e mergulhar nas mídias e não é difícil perceber que não há muita inocência nos relacionamentos, nem no mundo corporativo, nem nas grandes corporações, o maior engole o menor, nas políticas nacionais, internacionais. Não há muita inocência, não. Tem muita intencionalidade perversa. O mal é uma realidade presente. E Paulo chama isso de batalha espiritual. Efésios 6, 10 a 18, ele diz, finalmente sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes, autoridades, contra aqueles que dominam esse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir aos dias ruins. Assim, permaneçam firmes, cingindo-vos com a verdade. A verdade é o cinturão que segura toda a nossa vestimenta. Vestindo-se com a couraça, aqui o peito, com a justiça, aquilo que é correto. Tendo os pés calçados com a mensagem de Jesus, a salvação. O escudo da fé, para a gente poder apagar as setas inflamadas. A fé em Cristo, a fé no Senhor vitorioso, a fé naquele que está comigo,
a fé, o escudo da fé. E aí ele continua, usem o capacete da salvação, eu sou do Senhor, Ele pagou o preço, foi pago um alto preço, a espada do Espírito, que eu faço as minhas lutas, é a palavra de Deus, com ela eu posso vencer situações. E finalmente, orem no Espírito, aqui dentro em todas as ocasiões, com toda a súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os cristãos. Ao longo da Bíblia, onde decisões acertadas aconteceram, normalmente eram ligadas a personagens bíblicos que falavam com Deus. Jesus, para mim, era talvez o maior exemplo, que quando no Sermão do Monte, ele virou a noite orando. Quando escolheu os discípulos, ele desceu do monte porque estava orando. Quando ele fez o milagre com Lázaro, ele orou. Quando ele multiplicou os pães, ele estava orando. Sempre diante de uma grande situação, seja de decisão, seja de missão, seja de uma grande empreitada também, como a cruz, lá no Getsemane, Jesus ora. Se o Filho de Deus precisava disso, por que você daria conta sem oração? Por que eu daria conta sem oração? Jesus disse: devemos orar sempre, sem esmorecer. O segundo item, a fé que move a oração. Mas não basta só uma oração, pessoal, senão uma oração sem fé é um mantra, é uma frase, é uma reza decorada. Se ela não tiver fé, é só um rito religioso. E desculpe, você querido luterano, se você ora o Pai Nosso sem fé, é só um texto decorado e repetido. Mas se você bota o seu coração nessa oração, aqui tem uma explosão de sabedoria, de dimensão espiritual. Por que a fé é a expressão, aliás, por que a oração é a expressão máxima da fé? Porque quando você está sozinho no seu quarto, lá em Mateus 6 diz que aquele que vê em secreto vê você orando. Quando você está no seu quarto, com uma oração de fé, falando com Deus, acreditando que você não está falando sozinho, não está falando com as paredes, não está apenas tendo um pensamento positivo, mas que você está falando com o teu Criador do céu e da terra, com aquele que é o Pai de Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas, para Ele não há impossíveis. Para esse Deus, quando você ora, você está conectando, plugando com Ele. Então, no momento que você fala com Ele, aqui tem alguma coisa incrível que acontece. A fé que move a oração. Por isso, quando nós oramos, seja aqui no culto, em casa, a oração, ela é a linguagem da fé. É como se você estivesse agora falando no idioma compreensivo. Você ora, mas quando tem fé, opa, agora deu conexão com Deus. Por isso, a fé que move a oração. E digo mais, vocês lembram daquela história, também isso aparece no Chosen, um episódio, havia lá um chefe de sinagoga, eu esqueci de pesquisar, mas acho que está no Evangelho de Marcos, e ele tem uma menina de 12 anos que está enferma, e ela está muito doente. Ele sai e vai buscar Jesus. E quando ele chega a Jesus, Jesus diz: vamos lá, na sua casa. E aí eles voltam, nesse meio tempo vem uma mulher que tinha hemorragia há 12 anos, e ela toca em Jesus, é curada. Jesus dá um breakzinho, ele continua, e quando eles voltam, vem alguém da casa de Jairo e diz: Jairo, não incomode mais o mestre, infelizmente a sua filha faleceu. Jairo entra em desespero e Jesus diz uma palavra: não temas, crê somente. A criança não está morta,
ela apenas está dormindo. Quando nós temos fé, quando nós cremos, quando nós confiamos, essa é a quarta dimensão, que extrapola para uma dimensão espiritual. De repente, aquilo que parece impossível se torna possível. Então, essa é a fé. Nessa circunstância, ter fé é inimaginável. Esse homem cuja filha morreu, isso parece uma coisa, não dá para imaginar, e parece até ofensivo ao bom senso, como dá para afirmar. Mas o caminho de Deus conosco, ele é ofensivo, ofende nosso senso comum, viola nossa noção de como as coisas devem ser, precisamente porque o Deus que faz, o Deus que é Deus capaz de fazer, no mundo depende totalmente da coisa misteriosa chamada de fé. Deus quer entrar em nossa vida através da nossa fé. E aqui eu lembro de também em Marcos, que Jesus não podia fazer muitos milagres em Cafarnaum por causa da sua incredulidade. A incredulidade é uma oração sem fé? Não vai acontecer muita coisa. Mas quando a fé move a minha oração, deixando de um rito uma experiência de falar com Deus, coisas acontecem. Eu preciso encerrar a minha fala. O que a parábola nos ensina? Deus é um Deus da justiça. A justiça é uma virtude divina. Deus é justo. Paulo vai dizer que o fruto, da justiça, bondade, verdade, justiça, bondade e verdade é o fruto da luz. Deus é luz. Justiça, bondade, verdade. A justiça é uma dimensão divina. Deus é um Deus da justiça. Aquela mulher, ela foi para um juiz injusto, mau. E essa mulher é atendida. E Jesus diz, quanto mais Deus que é justo, não fará justiça para aqueles que o invocam dia e noite. A segunda questão, espera e demora fazem parte do tempo de Deus. A minha mãe sempre foi uma pessoa, minha mãe hoje vai fazer 86 anos e ela está com uma demência severa, mas minha mãe foi uma missionária. Na vizinhança, ela levava todo mundo para o culto, ela convidava, ela orava com as pessoas. E aí tinha um garoto de uns 10, 11 anos, que estava com problemas na escola e etc. E aí a minha mãe foi lá e diz, fulano, você pode orar por isso, para que Deus te atenda e mude essa situação. Daí ele disse em alemão, ja, aber bei diesem Jesus dauert das immer alles so lange. Ele falava em alemão. Com esse seu Jesus, tudo demora tanto tempo. Essa frase eu achei engraçada de um garoto de 10 anos. Com esse seu Jesus, tudo parece que demora tanto. Parece que ele não estava tão errado. Porque as coisas com Deus muitas vezes demoram mesmo. Por quê? Porque Deus é um Deus do tempo. Até no grego temos duas palavras. O tempo cronos, 24 horas, um mês, um ano, um século. Cronos, cronômetro. E tem uma outra palavra chamada tempo kairos. É o tempo de Deus, da criação, da história, da salvação, da sua volta. O tempo kairos é o tempo de Deus, é o ciclo da natureza, o ciclo da lua, o ciclo de uma gestação, o ciclo da criança crescer, adolescência, adulto, envelhecimento, finitude. Tempo kairos. Ele não é cronos, ele leva seu tempo e de repente ele aconteceu e passou. Você não percebe que quando eu passou da adolescência, agora eu sou adulto, e do adulto de repente eu sou idoso, e de repente Deus te chama. Existe um ciclo. Mas o legal, sabe o que é?
Eu lembro muito bem quando nasceu a Bela, nossa netinha, e a Bárbara, nossa filha, estava agora nos últimos meses, já nos 6, 7 meses, a barriga cada vez maior, e aí chega um momento que já anda assim, daquele jeitinho que as grávidas andam, e ela já não consegue mais comer muito bem, ela não consegue mais dormir muito bem, ela está ansiosa em ver esse bebê, e ela tem preocupação se tudo está certo, e a roupinha, e como é que ela vai ser, qual a cor, qual o olhinho, como é que vai ser a fisionomia, tudo gera uma ansiedade. E eu lembro quantas vezes a Bárbara disse: eu não consigo mais esperar, estou ansiosa, eu quero que chegue esse dia. Mas quando nasce, tudo que ficou, tudo que passou fica para trás de um passe de mágica, e tudo se constitui agora. Nasceu, aconteceu. Jesus está dizendo aqui: orar sempre, tem um ciclo, tem um tempo, pode durar 1 ano, 5, 10, 20, 30 anos, mas em algum momento, quando acontece, é porque aconteceu, resolveu. E eu encerro com essa história. A profetisa Ana, em Lucas 2, era uma senhora que casou, e ela, aos 6 anos de casamento, o esposo falece, e ela vive então até os 84 anos, e diz que todos os dias ela ia para o templo, orava e jejuava, esperando a vinda do Messias. E quando veio, essa espera, essa angústia se transformou em nada, porque ela viu o Filho de Deus, ela pegou no colo, se transformou em cumprimento da promessa. Queridos, dever orar sempre. E aí termina: e quando Jesus voltar, achará porventura fé na terra? Quem for de oração terá fé, e quem tem fé estará orando. Não pare de orar. É a maior expressão de conexão com o seu Deus, é na oração, por meio da oração. E a seu tempo, se o juiz mal responde, quanto mais o teu Pai Celestial, que te ama, que tem pensamentos de paz, que quer o seu bem, vai cuidar de todos os teus interesses, do teu pedido, do teu clamor, e secar as tuas lágrimas. Amém.